Fala pessoal, tudo beleza? Voltando aqui para dar a vocês uma devolutiva, né? Um exemplo prático que representa aquele jargão que é muito dito na radiologia. As coisas mais importantes que você vê não podem ser vistas. Isso pensando na perspectiva da fisioterapia, da funcionalidade e, lógico, como isso se correlaciona com os exames de imagem, certo? Eu trouxe algumas imagens aqui para a gente poder observar a partir de um caso clínico concreto, né? Esse indivíduo, né, com esse raio-x aqui de cervical, ele apresentava um quadro de sintomatologia dolorosa na região cervical, sobretudo à esquerda, né, com um pouco de formigamento e irradiação desse formigamento a nível de ombro, né, e relatava como se fosse um quadro de fadiga, um cansaço nessa região cervical e ombro, trapézio superior aqui à esquerda, né. Uma pessoa jovem, atleta, joga futebol, pratica vários esportes e acreditava ter tido algum tipo de contusão, né, na região da cabeça, na região cervical. Bom, mas vamos lá. Olhando essa incidência de PA, né, coluna cervical, a imagem ela nos revela aqui que está tudo bem, né? Ou seja, a gente tem uma imagem com incidência em PA, não vou entrar no mérito de cada detalhezinho aqui, mas ela está dentro de um padrão de normalidade do ponto de vista da anatomia radiológica para uma radiografia de PA, certo? Na segunda imagem que o paciente traz, a gente vê uma incidência de perfil ou lateral, né, da coluna cervical desse paciente, onde também a gente vê um padrão anátomo-radiológico dentro do esperado, dentro de um padrão de normalidade. Então, nenhum desalinhamento, as linhas de continuidade estão todas preservadas, então não há nenhum aumento da radiodensidade ou a radiotransparência excessiva. Então, dentro de um padrão também do que a gente espera para uma radiografia simples de perfil de uma coluna cervical para um indivíduo de 20 e poucos anos, 23 anos. Bem, o que é que acontece? Nessas duas imagens, a gente não identifica nenhuma alteração radiológica que pudesse ter alguma relação com o quadro clínico do paciente. E aí é que vem o detalhe. Tudo bem, vimos a imagem, descartamos ali a priori algum quadro, alguma alteração radiológica que explique algo mais sério e é iniciado, então, o tratamento. A verdade é que com o passar de 15 dias, 20 dias, esse mesmo indivíduo relata que o quadro não melhora, pelo contrário, há uma piora no quadro clínico desse paciente, de maneira que duas outras imagens foram solicitadas e foram avaliadas. As imagens em oblíqua à direita, em oblíqua à esquerda. E aí nessas duas novas imagens a gente percebe agora, vamos ver aqui essa primeira imagem do lado direito. Ela permite a gente ver os forames intervertebrais, ó, que é por onde passam as raízes nervosas, certo? Então veja que aqui ela mantém um padrão de tamanho, de transparência bastante homogêneo, né? Indicando que do lado direito tudo bem, ou seja, inclusive o quadro clínico dele era à esquerda, né? E aí quando a gente vai para a incidência oblíqua à esquerda, a gente segue também identificando aqui os forames intervertebrais. Entretanto, a gente vê um aumento nesse forame intervertebral, ó, entre C6 e C7, indicando aí que há uma alteração radiológica visível nesse exame de imagem que faz com que a gente, então, veja uma alteração, mas que a gente não consegue ver tudo, porque nesse exame de imagem ela sugere para a gente uma alteração radiológica. Agora, o que é essa alteração? Que lesão, ou que estrutura é essa que está causando essa modificação estrutural nesse forame intervertebral de C6 e C7? Isso a gente não vê. Então, esse é o primeiro aspecto importante do exame de imagem para a gente levar em consideração. Às vezes a gente vê a alteração radiológica, mas a gente não pode, a partir do que a gente vê, já bater, imaginar o que é. Lógico que com o passar do tempo, e existem os quadros muito clássicos, onde você
identifica imediatamente a partir do que você observa naquele exame de imagem. Mas nesse caso, a lesão ela era um tumor benigno de células de Schwann, um schwannoma, que fazia com que houvesse um espessamento dessa bainha, desses nervos, dessa raiz nervosa, fazendo com que ela aumentasse esse forame intervertebral e, ao mesmo tempo que isso comprimia a passagem do estímulo neurológico para essa região cervical, para essa região de ombro do paciente. Então, aí vem o segundo aspecto importante. Às vezes, a imagem que a gente observa, ou o tamanho da imagem do que a gente observa, ela não permite a gente identificar claramente qual é o quadro clínico funcional. Apenas a gente fazer uma correlação. Então, é importante que a gente tenha um bom entendimento, um bom conhecimento desses exames de imagem, porque são excelentes ferramentas para complementar a nossa avaliação física e funcional. E aí, por fim, esse paciente com esse tumor benigno, ele precisava passar por um procedimento cirúrgico, né? Então, insistir no tratamento com um paciente que não tem respondido àquela terapêutica, sinal de alerta. Algo pode ter, algo está ocorrendo e que você precisa investigar melhor. E os exames de imagem nos ajudam a identificar alterações que podem sugerir algo mais complexo. E isso precisa ser observado para que o fisioterapeuta possa ter êxito nas suas condutas e nas suas abordagens terapêuticas, né? Então fica aí essa dica de que as coisas mais importantes que a gente vê não podem ser vistas, porque o que a gente vê na imagem de radiografia nem sempre é aquela lesão, ou seja, aquela lesão ela está oculta, mas ela está ali aparecendo alguns sinais na imagem radiológica. E segundo, ela não necessariamente vai representar tudo o que o meu paciente apresenta. Então, eu preciso fazer a boa correlação clínica e funcional para daí eu poder oferecer ao meu paciente a melhor técnica, o melhor tratamento, os melhores resultados e aí poder entregar para o meu paciente realmente o que a fisioterapia tem de melhor. Beleza? Se inscreve aí, me segue aí no Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube, onde a gente vai estar sempre apresentando dicas e orientações importantes sobre os exames de imagem para a fisioterapia. Grande abraço.